Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no O Escritório Podcast. Eu me chamo Marcos, sou contador, formado, pós-graduado em gestão de micro e pequenas empresas. Sou sócio aqui no Altman Contabilidade, juntamente com a Thaís. E o objetivo do canal é trazer temas essenciais. E um deles hoje é sobre rescisões de contratos de trabalho. Para este bate-papo, trazemos aqui uma especialista no assunto, Paulina Zart. Ela é formada em Direito, pós-graduada em Processos do Trabalho e Direito Empresarial. Falaremos um pouco mais sobre o assunto, trazendo mais clareza quando se fala em desligar um colaborador. Paulina, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, participar desse projeto tão especial de vocês, desse escritório que eu admiro muito e tenho muito carinho. Muito obrigado. Vai ser muito legal, acho que é importante a gente trazer muita clareza, como tu mesmo falou, para empresas e trazer informações de como eles podem proceder nesse momento, né? Que é um momento delicado. Muitas vezes se tem dúvidas, não só da parte do escritório, né? Mas também do empregador. Então é muito importante a gente trazer de forma mais simples para que eles possam entender isso e não tenham erros. Não só erros, né? Quando a gente fala em rescisão e toda a gestão da empresa, eu como sou advogada e especialista em direito empresarial, e vocês também atendem muitas empresas, eu acho que a gente está sempre pensando no preventivo, né? Em como diminuir um custo, Exatamente. Em como melhorar uma gestão para o empregador, né? Como ele ter mais facilidade para lidar com o funcionário. E a rescisão, que é aquele último momento, ele impacta muito. E o melhor é a gente trazer os melhores caminhos para que a empresa consiga fazer isso da melhor forma. Isso aí, eu quero trazer um pouco mais para entender os tipos de rescisões, né? Pedir demissão, demissão sem justa causa, demissão por justa causa, até demissão de forma indireta, rescisão indireta, como é dito, né? Então, trazer um pouco mais deste conhecimento para todos os empregadores que acabam tendo essa dúvida, muitas vezes não sabem a forma de fazer uma demissão. Como lidar? Exatamente. Então, acaba gerando atrito, né? Então, quero trazer e tirar essas dúvidas do pessoal. Perfeito. Hoje, então, a gente vai tirar um monte de dúvida. Exatamente. Então, vamos começar, acho que a mais comum, né? Que é a demissão sem justa causa. Hoje, como é que eu posso dizer? O empregado não tem mais, não consegue manter o empregador não consegue mais manter o empregado, acaba fazendo uma rescisão, ou ele acabou faltando, né? De alguma forma e não justificou a falta, né? Acaba sendo uma rescisão sem justa causa. Sim, a rescisão sem justa causa é uma das modalidades que mais acontece, né? O que a gente mais vê. Até porque o empregador, muitas vezes, ele se sente mais seguro em fazer dessa forma. Porque quando a gente fala de rescisão por justa causa, já chega todo aquele dilema, assim, será que dá? Vai dar problema na justiça? Eu acredito que vocês tenham muitos casos assim também. Mas acho importante a gente falar antes disso, assim, um pouco antes de chegar na rescisão, é importante a gente pensar nesse alinhamento de expectativas entre empregado e empregador, porque eu acredito que isso que leva a uma demissão, né? Quando não está alinhado. Exatamente. Era até isso que eu ia comentar, justamente antes da gente falar de rescisão, então a gente falar um pouquinho sobre como contratar melhor, como contratar bem, porque hoje a gente não consegue ver primeiramente, inicialmente, os custos de uma rescisão, de vou contratar e se não passar no contrato eu demito, mas e tudo que envolve isso, quais são os custos todos que a empresa está tendo, olhando em um mês talvez seja um valor pequeno, mas se tu for calcular em um ano, qual foi o custo desnecessário que essa empresa teve com rotatividade e tudo mais, né? E tu trabalha muito isso, essa questão preventiva, né? Porque é que nem seguro de carro, a gente não tem para precisar utilizar, mas quando precisa a gente vê o valor de ter, né? É mais ou menos isso de tu ter um profissional habilitado que possa estar te auxiliando justamente dessa forma preventiva dentro da empresa, né? Com certeza.
A minha atuação ela é muito preventiva, porque eu entendo que a gente consegue diminuir muitos gastos, a gente consegue ter um ambiente de trabalho que não só mais saudável, mas ele também mais seguro, no sentido de que, assim como vocês estão aqui trazendo informações para os clientes de vocês, a ideia é justamente essa, trazer uma segurança na informação. O empregador ele precisa saber onde é que ele está pisando. E quando eu falo em comunicação, eu penso muito sobre isso, nesse alinhamento. Quando tu vai contratar, tu fala pro teu funcionário o que tu espera dele, tu fala sobre o que tem que tá nesse contrato de trabalho, o que ele vai ter que fazer, porque às vezes a gente também escuta assim, isso aqui não tá no meu contrato, eu não vou fazer isso. Então, acontece muito isso, né? E aí o empregador vem assim pra ti, ele não tá me respeitando, ele não quer mais fazer o que eu digo, por quê? Porque tu não alinhou, porque tu não manteve uma constância de um feedback, feedback é uma palavra que a gente popularizou, né? Mas pode ser uma conversa normal de dizer, olha só, Thaís, tu não tá atendendo a minha expectativa aqui. Porque é isso que vai levar à rescisão, né? Eu não sei se vocês concordam, mas eu entendo que antes de uma rescisão, tu consegue reaver essa relação, tu consegue daqui a pouco entender que ele não tá legal, ele não tá satisfeito por alguma questão pessoal, ou alguma questão profissional, tá se desentendendo com um colega de trabalho, ou ele não tá bem com as questões pessoais mesmo dele, se tu, como empregador, tem como prestar algum suporte. Tudo isso são questões que precisam ser ditas e acaba, às vezes, que o empregador deixa um pouco de lado, né? Eu não sei o que vocês pensam disso. Sem dúvidas, até a questão geracional, né? A geração anterior era muito assim, entrou porta para dentro do teu trabalho, esquece toda a vida pessoal. Dividia, hoje, né? Exatamente. Isso não existe. Não, graças a Deus, né? A gente não consegue ser uma pessoa dentro do trabalho, uma pessoa fora do trabalho. Tu não consegue esquecer, tu tem um filho doente, tu não vai vir trabalhar. Agora eu vou esquecer que meu filho tá doente, depois eu lembro. Não vai, sabe? Então, é importante essa visão dos empregadores também, que ver que o funcionário não está bem, talvez chamar para conversar. E como tu disse, não precisa esperar para dar um feedback de forma acontecer formal. Alguma situação, virar um feedback. É um atendimento, que eu gosto muito de fazer isso. Olha só, vi um atendimento que foi legal lá no WhatsApp, pode ser, olha só, adorei o jeito que tu atendeu, achei muito legal a forma que tu conduziu, sabe? E talvez é isso muitas vezes que falta, porque normalmente as rescisões que acabam indo para um passivo trabalhista se originou de uma rescisão mal feita. Eu sempre falo isso pro empresário. Tem até um estudo, claro que eu não sei o quanto ele está atualizado, né? Mas dizem que 80% das demissões, elas são 80% das ações trabalhistas, elas se originam em razão da forma como foi rescindido o contrato de trabalho. Então, se tu finaliza de uma maneira que tá tudo bem, tu não quer mais trabalhar para mim, eu não quero que tu trabalhe para mim mais, tá tudo certo. O empresário, ele precisa entender, e eu acredito que esse seja um grande dilema atualmente, que tu vai ter que gerir pessoas. Tu vai precisar conversar. É como um filho, tu vai ter alguém no teu trabalho que tu vai precisar educar às vezes, né? Ensinar quais são os valores da Alton. Qual é o valor do meu escritório? Eu preciso ensinar para o meu funcionário para que ele saiba e ele aplique. E isso é o grande dilema, porque todo mundo hoje em dia reclama de pessoas, né? Não tem pessoas para contratar. É muito difícil treinar, todo mundo pensa de um jeito diferente. Mas esse é um ponto que antes a gente não precisava falar sobre. Exatamente. Quando se pensa num empresário de 30 anos atrás, ele não pensava que ele precisava conversar, falar. Era só trabalhar e vamos lá. E tá tudo segunda certo. Segunda a sexta, segunda a sábado, e é isso aí. Até a questão, hoje se fala muito de cultura da empresa, sabe? Tu não precisa ter algo muito estruturado para te saber qual é que é a cultura da empresa. É só tu escutar o grupo de funcionários ou colaboradores, o que eles falam da empresa. Essa é a cultura da empresa. E eles são a maior... Eles são o espelho. Exatamente. Eles são os espelhos dos empresários, donos daquele negócio ali. Então, eles precisam estar alinhados, né? O que está acontecendo? É exatamente isso. E eu, apesar de ser um desafio, eu entendo que é muito legal a gente pensar isso quando se consegue fazer, né? Quando se consegue passar uma cultura legal. Porque aí, a rescisão, ela vai ser algo muito mais controlado. Isso é verdade. Tu vai conseguir pensar muito mais. Essa pessoa aqui não faz mais parte do meu negócio. Porque ela não e tá tomar alinhada. logo a decisão ainda, né? Porque ela não tá alinhada com o meu valor. Tem muitos assim que acabam esperando, conversa, será que vai mudar? Será que não vai mudar? Né? E aí vai empurrando, e vai se desgastando os dois. É uma bola de neve. E quando vê,
o empregador já não tem mais a opção e é obrigado a demitir. E Nossa, muitas com vezes, certeza. E aí o funcionário também, muitas vezes por malandragem, acaba faltando, assim, e aí ele já quer dar justa causa. Uhum. Essa né? situação de demorar para demitir, eu já ouvi muitas vezes dos clientes que vêm para mim, eu deveria ter feito isso logo e não fiz. Aí, o que acontece? Vem uma ação trabalhista depois. Por quê? Porque tu demorou para tomar aquela decisão. Desgastou a relação. Desgastou a relação e aí acontece aquilo Muitos, que tá no estudo, que eu ficou insatisfeito com a forma que saiu. Muitos acabam ligando, assim, conversando comigo, né? Como eu faço um pouco dessa parte. Não, com certeza, eu entendo que são os maiores porta-vozes, né? Será que eu demito? Será que eu não demito? Aí eu começo a questionar o empregador. Mas ele tá sendo aquilo que tu espera? Ele tá atendendo a tua expectativa? Exatamente, né? Mas eu já digo logo, cara, não deu, desliga. Mas custa caro, vou botar o aviso prévio, trabalho os 30. Aí ferrou com tudo, né? Porque além de tu, nesse momento, e aí eu acredito que vai muito naquilo assim de um custo, né? Tu vai criar uma pessoa que não tá mais atendendo em primeiro lugar a tua expectativa, ela não tá mais produzindo do jeito que tu gostaria, ela muito provavelmente tá contaminando o restante do pessoal que tá trabalhando ali, e aí tu só vai gerando mais e mais prejuízos. Prejuízo financeiro. Quando tu perde um cliente importante, pode perder um cliente porque aquela pessoa não tá fazendo como tu gostaria. Já não tá mais alinhada com a empresa, então não tem sentido tu deixar a pessoa cumprir. E tu sabe que semana passada num evento que eu estava, uma especialista em gestão de pessoas, ela falou algo assim que me chamou muito a atenção, da questão de não deixar cumprir os 30. E eu pensei, nossa, mas por que? Se a pessoa tá saindo de boa, assim, sabe? E ela falou, não, mas ela não tá mais na tua empresa, a cabeça dela já não tá mais ali. Talvez até não propositalmente, mas a pessoa vai estar desligada, vai cometer algum erro ou coisa assim. Não tem necessidade de tu estar segurando aquela pessoa dentro da tua empresa. Libera logo ela, sabe? Libera ela. Libera ela. Tu sabe que isso é uma coisa assim que na minha família que a gente tem empresa, o aviso prévio sempre foi uma questão que não dá. Ou vai se machucar, ou vai estressar alguém, ou vai acidente de trabalho, né? Então assim, eu acho que não tem porquê. E é muito interessante isso que tu traz, porque realmente ela não vai mais estar conectada naquilo, né? Exato. Ela não tá mais no propósito da empresa. Exatamente. Então, por que manter? Será que é mais custoso mesmo? Será que realmente aquilo ali tem um impacto tão grande financeiramente para tua empresa? O valor vai ser pago igual. Não vai mudar. Não, exato, só vai adiantar, né? Porque vai ser um mês de salário. É o que eu falo, eu faço a simulação para os clientes. E eu acho que às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. O que significa o aviso prévio? Eles sabem realmente que é só um mês de salário? Como é que é isso, sabe? Mas eu faço isso para os meus clientes, né? Eu falo isso, porque não tem o porquê tu segurar o cara 30 dias. Não tem motivo nenhum. Inclusive, a gente simula das duas formas, trabalhado e indenizado. Só vai adiantar o valor que ele pagaria 30 dias depois. É o que vai mudar. E aí, olha o que nós já conversamos aqui. O que ele pode trazer de prejuízo para a empresa? São outros muito maiores do que eu sempre digo. Eu tive um caso aqui, uns anos atrás, um cliente disse, não, eu vou dar o aviso prévio para minha funcionária e eu vou deixar ela em casa os 30 dias. Aí eu questionei ele, tu já pensou se ela corta o dedo em casa? Também aumenta muito a probabilidade de riscos, exatamente. Né? Então, aí nem é legal. Juridicamente também falando, não é interessante exatamente, a gente fazer né? isso. Então, nós sugerimos logo, desliga ela da empresa. Não segura o empregado, porque vai dar um problema. Terminou com um aviso prévio, termina com tudo e o empregado acaba ficando preso por 1 ano. Preso, entre aspas, né? Mas fica ligado à empresa por 1 ano, né? E não tem o que fazer. Então, são questões assim que tem que se pensar. Sim. São reflexões que o empresário precisa fazer. Mas falando sobre a rescisão sem justa causa, que é o que a gente começou, que é a mais normal de acontecer dentro das empresas, né? Acredito que seja importante que o empresário geralmente já sabe disso, mas o que temos de verbas rescisórias, que são as pagas normalmente, o saldo de salário, aviso prévio, 13º, férias, a multa dos 40% do FGTS, que esse realmente... Férias, tudo proporcional,
todas as verbas que tem a receber proporcional e morre ali. Tá, não considerando Não considera. os 30 ali. Exatamente, não considera eles. Porque acaba sendo bom para os dois lados. Exato, então a ideia é achar algum meio termo, né? Isso. Porque daí vai de acordo com aquilo que a gente conversou antes. Pra ficar uma rescisão tranquila. Exatamente. Né? Fica bom para os dois lados. Fica bom para os dois lados, exatamente. Então, é a nossa... Mas é importante, eu entendo que é importante deixar claro que pode ser descontado. O aviso prévio, ele pode. Sim. No pedido de demissão. No pedido de demissão. Isso aí. E quando gera uma justa causa? Esse tema é Porque, polêmico. assim, ó, muitas vezes nós aqui no escritório não sabemos como proceder. Agir. Porque a gente não sabe o que aconteceu em torno de toda a situação. Aí diz, eu vou dar justa causa porque ele faltou uma semana. Diz, calma, não é bem assim. Né? Então, acredito eu que exista um processo para chegar numa justa causa. Existe um... Eu sempre gosto de, nos casos de demissão por justa causa, fazer toda uma análise. Como tu mesmo disse, o que aconteceu. Tem até investigações que se fazem quando o caso é mais grave. Por exemplo, deu uma briga, foi um furto, alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente. Mas, agora também, falando um pouco de um assunto que é bem delicado, que é em relação à justiça, né? Quando a gente fala de uma demissão por justa causa, a gente tem aquele risco da pessoa ingressar com uma ação pedindo uma reversão da justa causa. E aí, a gente entra numa justiça que existem muitas decisões diferentes, né? A gente não tem uma unanimidade, a gente não tem uma sincronia de decisões. Então, se eu procurar uma jurisprudência hoje a respeito de um determinado assunto que fale de justa causa, eu vou ter um monte de decisões diferentes. Então, aí envolve um risco para a empresa. Mas eu entendo também que quando ela está bem fundamentada, quando aconteceu um caso em que o funcionário descumpre as regras do artigo específico da rescisão por justa causa, que eu acho que é o 471, não tenho certeza. Tem ali várias opções, a linha A, B, então, C. Tem que cumprir alguns pré-requisitos para que caracterize uma justa causa. Sim. Não é simplesmente agora tu faltou, eu quero te demitir por justa causa. Não é bem a assim. falta só se for a gente chama de decídia, né? A gente caracteriza ali é uma das alíneas que fala quando o funcionário não está mais atendendo essa expectativa, e a falta é uma delas, mas aí não pode ser uma falta, vou demitir por justa causa. É uma sequência de acontecimentos onde tu percebe que aquele funcionário está de fato... E tu tem que notificar, totalmente. Faltei uma vez. Advertências, o caminho é a advertência. Dar uma advertência porque ele faltou. Nós sugerimos, falando na questão da advertência, também parte de nós sugerir, né? Tipo, antes de dar, até no caso de uma falta, ou dar o tal do gancho, né? Que é o desconto do dia, né? Dar uma suspensão, né? A gente sugere assim, advertência verbal, advertência por escrito, e aí dá uma suspensão também é uma alternativa. Aí dá a suspensão, né? Reingressou no mesmo problema, detalhe, né? O mesmo problema, aí sim, aí consegue muitas vezes caracterizar uma justa causa. Isso, né? É como tu mesmo falou, é um caminho para chegar lá, Exatamente. né? Não é. Claro, como eu disse, tem casos que são gravíssimos, que aí sim caracterizam uma demissão por justa causa no momento. E outra coisa importante que é sobre a justa causa, tem que ser aplicado de forma imediata. Então, por exemplo, ele faltou hoje, eu não posso semana que vem dar uma advertência porque ele faltou. É no dia. É a mesma coisa que o feedback. O feedback tu não pode perder o time. Isso tu aí. tem que fazer logo. A advertência também. Isso aí. Então, assim, a advertência ela é um bom ponto em processos. Quando a gente está numa ação judicial, por exemplo, de reversão de justa causa, tu caracterizar que aquele funcionário já tinha aquele comportamento é muito bom. Então, a advertência é uma forma de tu documentar. Tu fundamenta. Tu fundamenta. Por que eu demiti por justa causa? Aí o juiz vai entender, bom, ele faltava 10 vezes no mês. Então faz um sentido. A empresa não tá louca e querer demitir por justa causa. Até porque demitir um funcionário por justa causa tem algum benefício para a empresa? É que, na verdade, na demissão por justa causa, tu não paga todas as verbas rescisórias. Por exemplo, não tem a incidência da multa dos 40%, tu só vai pagar o saldo de salário
e férias se estiverem vencidas. Somente isso. E aquele proporcional de 13º, essas coisas, nada. Proporcional não paga nada. Exatamente. Então, é um benefício, mas ao mesmo tempo é um risco. Eu já fui, quando a vida vai te dando algumas experiências, né? Antes eu apostava muito na justa causa, porque eu entendo que o empregador ele também tem que ter os direitos dele. Se o funcionário não está cumprindo com aquilo que é esperado, é importante ele ter uma punição, entende? São as penalidades que estão previstas na lei. Mas tive algumas experiências onde eu tive reversões em tribunal, então por isso que eu falei sobre isso. A gente nunca vai entender cada cabeça uma sentença, né? Então, como a gente não tem essa uniformização de decisões, é um risco para a empresa. Se a empresa está disposta a pagar pelo esse risco... E pode, numa primeira instância, a empresa ganhar? Sim, foi o que aconteceu comigo. Ganhei em primeira instância. Um processo onde foi uma situação, assim, que eu entendia por justa causa. A gente fez toda uma investigação. Investigação no sentido de formalizar, né? Essa palavra é meio complexa, mas é assim, colocar no papel o que aconteceu. Deixar tudo claro pra funcionária. Só que aí aconteceu o quê? Ela não recebeu nada. E aí ela ficou muito irritada, né? E aí ela entrou com o processo. A gente demitiu 2 por justa causa. 1 entrou com o processo. E aí, em primeiro grau, a gente conseguiu manter, né? Foi improcedente a ação dela. E aí foi para segundo grau, a interpretação foi completamente diferente. E aí mudamos. Mas tem que fazer a reversão da decisão. Foi a reversão. Tivemos a reversão da justa causa. E aí tivemos que pagar todas as verbas. Como se fosse uma demissão sem justa causa. Claro que nesse momento entrei em contato com o advogado para tentar fazer um acordo, né? Porque, enfim, eu fui de 100 a 0, do céu ao inferno com o meu cliente. Tipo, imagina, eu passei a sentença e falei, olha só, ganhamos. 2, 3 meses depois, saiu o quê? Perdemos. E aí, como é que lida com isso? Então, dorme com esse barulho. Ai, Deus, não. Exato, então é importante pensar sobre, mas claro, quando tá bem fundamentado, eu não vejo razões pra gente... Sabe, Paulina, eu tive uma experiência com um cliente onde o funcionário dele, ele era vendedor, né? E ele acabou assediando funcionárias nos clientes deste meu cliente. Essa também é uma possibilidade de rescisão indireta. Na verdade, justa causa. Né? O vendedor. Desculpa, eu entendi errado. Estava assediando funcionárias do cliente dele. Tá. Né? E aí tinha vídeo, tinha tudo. Eu disse, pro meu cliente, vai na delegacia e faz o boletim de ocorrência. E bate justa causa em cima. Né? Porque tem a prova, que é o vídeo. Bem concreta. Exatamente. E faz a justa causa e termina com o problema. Aí eles, como eram conhecidos e tal, e disse, não, eu vou fazer a demissão dele. Fez a demissão, pagou uma carreta de dinheiro para ele, devido à demissão, e ainda teve que pagar mais um valor em cima, como um acordo, porque senão ele entraria com um processo trabalhista. Olha só. Né? Então pagou 2 vezes pro empregado, sendo que ele, com uma justa causa, teria resolvido nessa situação. Sim. Então, é o que eu sugeri logo. Quando ele comentou isso comigo, eu disse, não, vai lá e faz o boletim. Porque esse é um caso onde está concreta a prova, né? Exatamente. Onde eu vejo uma possibilidade tranquila. Claro, tem que analisar melhor, mas contigo me trazendo essa informação, é possível. Uma questão de assédio já envolve a cultura da empresa, tu não pode manter isso de forma alguma dentro com os teus funcionários, né? Tu não pode... E nem com os clientes. Exato, mas digo, o teu funcionário não pode cometer esse tipo de atitude. Exatamente, foi o que eu falei. Eu disse, não, vai logo e faz. Não espera, né? Porque quando vê, vai no outro, acontece a mesma coisa, e quando vê quem vai sofrer com isso aí, é a pessoa que tem a empresa que fornece os produtos, né? Acaba perdendo o cliente, vai ter perda financeira ali. Né? Então, acho que tem que, como comentou ali, tem que ser no momento, tem que fazer, tem que executar. A rescisão. Inclusive, eu tive uma outra situação também, que
eu acho legal a gente trazer casos concretos, né? Sim. Teve uma agressão dentro de uma empresa entre 2 funcionárias. E aí fizemos a rescisão por justa causa de ambas. Só que o que aconteceu? Foi, acho que numa sexta-feira, a agressão, deu a confusão ali. E na segunda ela voltou. Uma delas ou as duas? Uma delas. Ela tinha folga no final de semana e na segunda ela voltou a trabalhar. A legislação prevê o quê? Se a pessoa volta, perdão tácito. Não sei se já ouviu falar sobre. Não. Mas é como se a empresa estivesse perdoando aquela atitude. Meu Deus. E aí eu tinha orientado a empresa, olha, já avisa ela que ela não precisa vir para fazer a justa causa, porque ela estava de folga ali, então não tinha como. Mas no momento, o primeiro momento depois, eu acho que foi uma situação assim, ela tinha mandado no WhatsApp alguma coisa, sabe? Não, nós vamos resolver, vai dar tudo certo. Aquilo ali, ela colocou como se estivesse perdoando, entendeu? Como se a empresa estivesse perdoando aquela atitude. Fizemos a demissão por justa causa, e aí veio a ação trabalhista. Por quê? Porque queriam a reversão, dizendo que a empresa tinha perdoado. E aí, novamente, chegamos à frente do juiz, o juiz falou assim, existem entendimentos dos 2 lados, querem fazer um acordo. Tá, mas aí nesse caso, por exemplo, aconteceu na sexta-feira, a empresa manda, não precisa mais vir. Não quer dizer que a empresa está demitindo? Mas a empresa não disse que ela mandou um áudio dizendo assim, porque logo após o acontecimento, a pessoa foi embora, porque elas se agrediram muito, assim, né, uma confusão grande. Foram embora as duas, e nesse momento ela mandou uma mensagem para a gestora dela, e daí a gestora disse assim, não, fica tranquila, vamos resolver, alguma coisa nesse sentido, entendeu? E aí isso é é um perdão, que a legislação considera um perdão, e aí tu não pode mais fazer a demissão por justa causa. Então, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, por quê? Porque tem que ser imediato, tu não... Ou uma alternativa é afastar a pessoa. E se acontecesse no final do dia? Por exemplo, numa sexta-feira, e não tem expediente no sábado e domingo? Claro, ali foi um caso, né? Mas, tipo, numa sexta-feira... Qual que é o primeiro momento logo após? 5 horas da tarde. Finalzinho do expediente, os empregados... Se eu pudesse orientar, eu diria, faz no momento que tá ali acontecendo, sabe? Mas às vezes acontece de tu precisar de fato ter uma investigação do que aconteceu. Quem agrediu, por que agrediu, como que foi, ouvir umas testemunhas. Então, o importante é tu manter essa pessoa afastada e remunerando ela. Sempre, né? Sempre. Então, por exemplo, vou precisar investigar essa briga que deu aqui dentro. Ela tem que ficar 10 dias afastada, vou ter que deixar ela 10 dias afastada, pagando ela, pra depois decidir o que fazer. É muito complexo. A legislação trabalhista, ela traz muitas regras. Muito, né? Com certeza. Anos atrás, o negócio era bem, bem pior, porque há um tempo atrás o colaborador dizia, não, eu tenho direito a isso, isso e isso. A empresa precisava provar que o colaborador não tinha esse direito. Eu acho que depois dessa reforma, assim, que teve, inverteu-se um pouco os papéis, até por conta dos processos que antes... Nossa, diminuiu muito. Cálculo de ação trabalhista, de verbas trabalhistas, e mudou muito isso. Agora, o colaborador diz, eu tenho direito a isso, 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 ele tem que provar que ele tem o direito, né? Acho que se inverteu o ônus da prova, não sei como que se chama isso. Eu digo assim, que em 2017, outubro de 2017 foi o divisor de águas, né? Onde houve realmente um equilíbrio entre os 2 lados. Tipo, o empregado tá cobrando, que nem tu comentou, Thaís, ele vai ter que provar se realmente ele tem direito. E o empregador vai ter que, então, né, vai ter um equilíbrio. Antes era só o empregado. Exato. Na verdade, a reforma trabalhista, ela trouxe a questão do ônus que tu falou. Não é o ônus da prova, mas é uma sucumbência. Essa palavra também é difícil, mas basicamente explicando. São mais reais os pedidos, são mais reais. Por quê? Porque eles precisam, de fato, demonstrar que eles têm direito àquilo, porque senão eles podem ter um prejuízo financeiro também. Claro que isso é difícil de aplicar. Por exemplo, a gente ganhou uma ação por uma empresa que eu presto assessoria, e ela teria que pagar os ônus sucumbenciais, os honorários sucumbenciais, porque eu ganhei a ação. Tu entende? Era uma ação de R$150 mil,
15% sobre aquilo. Mas geralmente tem um impacto bem grande, né? Dependendo do tempo e o salário, né? Dependendo do tempo e o salário, pode ser bem Exatamente. significativo para a empresa, mas é uma verba que está ali naquela demissão, naquele formato de demissão. Isso. E já que a gente está conversando sobre o fundo de garantia, no momento do desligamento, a empresa que não tem o FGTS em dia, o que pode acontecer no momento de desligar o empregado? É sempre um risco, né? Na verdade, um risco e uma ilegalidade por parte da empresa, porque ela deveria de manter uma obrigação como empresa manter o FGTS e pagar todo mês. E deixar em dia ele, Deixar ele em dia. Inclusive, isso é um caso de rescisão indireta, que tu falaste há pouco. Essa é uma modalidade que foi trazida, né, pela legislação, e ela aborda... É como se o funcionário demitisse a empresa. No caso, se não tiver o FGTS em dia. Não estar com o FGTS em dia é uma possibilidade de entrar com uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, é o funcionário que entra com uma ação requerendo o desligamento, como se fosse uma demissão sem justa causa, ou seja, recebendo todos os direitos, porque a empresa não cumpriu com as suas obrigações. Então, é como se ela tivesse a empresa descumprindo com o contrato de trabalho. Essa é a rescisão indireta do contrato de trabalho. Sim. E nesse caso, o funcionário recebe todas as verbas. E o FGTS é um dos casos mais comuns, né? Porque as empresas não recolhem. E aí, nesse caso que tu estás me falando, que ela foi demitida e não tem o FGTS, pode entrar com uma ação trabalhista, é uma possibilidade, né? E aí que seria uma obrigação. Mais custos, né? Tanto para o empregado, principalmente para o empregador, né? Que se já não tem condições de deixar o FGTS em dia, vai acabar tendo aí no passivo trabalhista. Que aí vai piorar a situação. E aí ele vai ter prazo para pagar. Né? Então, complica muito isso. É uma situação muito delicada. Inclusive, essas questões, assim, quando tu fala de passivo trabalhista, é importante pensar, e é o trabalho de vocês também, que eu vejo que vocês realizam de forma muito eficaz de conseguir, e assim como o meu, né? Porque quando a gente estava falando preventivamente, o passivo trabalhista pode ser aquele passivo que está oculto. Exatamente. Um não recolhimento do FGTS é um passivo que está ali. Talvez ele não seja um passivo ainda, mas ele já existe dentro da tua empresa, porque tu não está fazendo de forma correta. Assim como atrasar um salário. Tu não pode cometer essas ilegalidades, porque elas podem te trazer prejuízo, mas nem sempre te trarão. Então, o empresário fica ali naquele risco, né? Correndo os riscos. Aí entra aquele papo que nós conversávamos antes disso também, a questão de gestão de riscos, né? Que, na verdade, é algo que tu faz. Tu tá abrindo os olhos do empregador, muitas vezes, para algo que a gente, no momento de fazer a gestão do negócio, a gente não tá vendo esse possível risco, esse possível passivo trabalhista, né? A gente fala passivo oculto. Exatamente. É uma expressão que eu gosto, porque ele está lá, mas ele não está sendo visto. Então, a intenção sempre, quando seja num serviço de assessoria, né, a gente quer trazer esse olhar. Agora, o empresário vai decidir se ele quer continuar correndo risco, tá tudo certo. Eu não posso, como advogado, obrigar que o empresário faça alguma coisa. Mas a gente precisa, pelo menos, alertar ele e saber que, olha, daqui a pouco lá na frente tu vai estar tendo um prejuízo muito maior do que esse que tu tá tendo agora. Exatamente. Que, embora não exista, ele existe, digamos assim. Isso é uma coisa assim que nós... Não só a questão do FGTS, mas a questão de todos claro, a os gente impostos. A gente entrou no FGTS, mas existem muitos outros. Mas ele faz parte, querendo ou não, ele acaba fazendo parte da rescisão. Mas nós sempre sugerimos que tenha tudo em dia, principalmente com o empregado. Porque ali na frente vai acontecer alguma coisa. Né? O empregado, em algum momento de dificuldade financeira, vai querer o fundo de garantia, porque como tem o saque aniversário, vai verificar que o FGTS não está depositado, e aí começa uma bola de neve, um problema em cima do outro. Tu sabes, Marcos, que agora, nesse período, logo que começou a função das enchentes, quando aconteceu tudo, eu já estava observando, assim, um aumento nas reclamatórias trabalhistas. Isso são dados que eu fui observando, tá? De acordo com o meu trabalho. Mas eu vejo que o poder aquisitivo do pessoal foi impactado consideravelmente, né? Então,
isso é muito importante da empresa pensar. Por quê? Porque aquele risco que ela estava correndo, ele pode ser aumentado. Porque agora o funcionário tem sempre 2 anos para pensar se ele quer ou não entrar contra a empresa, né? Então, 2 anos que ele fica ali pensando, quero entrar, não quero. Pode ser que no momento da rescisão deu tudo certo, mas depois muda a ideia. E eu vejo isso agora, sabe? Algumas rescisões que foram feitas, daqui a pouco tinha alguma coisa ilegal, de algo ilegal que a empresa estava praticando. Como as pessoas diminuíram o poder e elas... e algum advogado pode colocar na cabeça delas, vamos entrar contra aquela empresa, sabe? Porque, querendo ou não, o que aconteceu aqui na nossa região, o pessoal perdeu tudo. Exato. Né? Então, essa virou uma alternativa. Isso aí. Vamos dizer, mais fácil para adquirir um dinheiro, né? Só que em contrapartida, muitas empresas não têm mais esse poder aquisitivo. Então, também perderam tudo. Não tem muito, assim, o que ser feito. Muitas pessoas, além de perder a casa, perderam um emprego também. Então... Não, com certeza. Foi um impacto muito grande para a empresa também. Mas eu digo isso porque eu vejo um aumento, assim, sabe? E é um dado super importante, porque a gente, estando de fora, a gente vê o global. A gente não se atenta para esse tipo de detalhe também. E é bem importante até para que as empresas possam estar pensando, tá tudo certo com a minha empresa? Claro, quais são justamente os riscos que a gente está correndo? Talvez não é a hora de estar pensando mais sobre, exatamente, analisando mais de forma minuciosa o negócio, né? Quando veio até chamando a Paulina para poder ver quais são os riscos que a empresa está correndo, é isso aí. que pode diminuir de forma preventiva, porque é isso, né? A gente tem que ter esse olhar antes do problema realmente acontecer. Eu sempre digo que a gente arruma o telhado quando não tá chovendo. Então, é importante a gente ter essa visão de risco realmente, de ver o que a gente pode estar fazendo para prevenir realmente. Sim. Eu, inclusive, estou lendo um livro. Eu postei algumas frases esses dias, porque ele fala muito sobre perspectiva de vida, né? Outlive é o nome do livro. Outlive, não sei como fala. Mas ele fala justamente sobre... era uma abordagem sobre centenários, pessoas que conseguem viver 100 anos. Isso. E aí ele faz eu fiz na minha cabeça uma comparação com empresas. O que tu precisa fazer quando tu é novo, quando tu tá bem, para pensar no futuro? Assim como uma empresa. Não adianta estar doente para pensar no problema, né? Tu tem que avaliar. Só que aí, claro, entra aquela coisa assim, muito cultural, de não tenho nenhum problema, não tenho nenhuma reclamatória trabalhista, por que eu vou contratar isso? E são essas objeções que tem que se ir pensando. Eu, particularmente, tenho pessoas, não somente, né? Não posso fazer essa segregação, mas pessoas jovens costumam pensar mais sobre isso do que pessoas de mais idade. Não sei como funciona para vocês, mas acredito que tem uma questão de geração também. Sim, com certeza. De pensar preventivamente. Eu já penso em viver mais de 100 anos, né? Seria interessante, né? Pensamos. E para isso, tu precisa de cuidar agora, não quando chegar mais perto Exatamente. do 100. Então, tipo... E da empresa a mesma forma, né? Se tu quer que a tua empresa perdure, tu precisa pensar nela agora. Eu fui no evento que teve da OAB, em comemoração ao Dia do Advogado, e ele fez uma abordagem semelhante em relação à Previdência. Previdência também tem que pensar de forma antecipada. Não adianta tu ter 65 anos e querer pensar num plano de previdência. E nem tem que começar a contribuir quando tu é jovem. Exatamente, mas aí vamos falar de previdência. Se tu vai analisar a previdência, nós somos jovens. Quando a gente, por óbvio, né? As pessoas estão vivendo muito mais, ou seja, as pessoas estão utilizando muito mais a previdência social, né? Então, os jovens de hoje em dia, eles não querem mais CLT. É uma visão bem diferente da geração anterior. Então, menos gente está contribuindo e mais gente, por mais período, está precisando destes valores. Eu acredito que quando chegar a nossa vez de se aposentar, não vai mais ter previdência. Não, já vai estar máximo salário mínimo. Se tiver. Se tiver. Eu não acredito. Eu também não. Então, ali, eu sempre converso com nossos clientes já fez uma previdência privada? Tu já pensou pro teu futuro? Não fica pensando no INSS, porque quando chegar a nossa vez, muito provavelmente não vai ter. Não vai estar. Se tu for, é matemático, sabe? Eu também acredito nisso. Se tu for pensar, é algo assim insustentável. É uma pirâmide. Eu ia falar isso, é uma pirâmide financeira. Digamos, a única que está autorizada
Porque... Legalizada. Pode falar isso? Talvez tu corte essa vai ser cortado, né? Não, mas assim, os jovens entram, pagam um pouco de previdência, mantêm os que estão de cima. Teoricamente, acaba sendo a pirâmide, né? E isso, é claro. Não tem outra forma. E ela não se mantém. Só que se tu for olhar 40 anos atrás, a expectativa de vida era 80 menor. anos. Hoje em dia, com 80 anos, as pessoas começam a viver, sabe? Não, e outra, né? Exemplos de pessoas próximas a mim que se aposentaram com 45 anos, 50, se juntar o tempo de agricultura. Teve um colaborador de um cliente se aposentou com 39. Aí tu calcula 39, se ele viver 80, ele vai pegar dessa pirâmide 40 anos, sendo que ele contribui o quanto? Né? Então é muito delicado. Mas essa comparação é legal de pensar dentro das empresas, né? O que tu tá fazendo pelo teu negócio para preservar ele, para conseguir construir algo longo, não dá para falar perpétuo, né? Mas algo que seja sustentável. Duradouro. É isso aí. Aí a gente já poderia entrar na questão de sucessão, mas é um tema outro podcast. Mas esse vem. Bom, mas vamos voltar um pouco aqui ao assunto, a gente acabou se dispersando um pouco. Mas na questão do aviso prévio, no pedido de demissão, o empregado, ele é obrigado a cumprir o aviso prévio? O aviso prévio, ele pode ser uma opção, né, do empregador. Quem decide se o empregado vai cumprir o aviso prévio ou não é o empregador. Tá. Então, se ele quiser que seja indenizado, ele paga, né? Ou se ele quiser que seja cumprido, ele vai ter que cumprir os 30 dias. No caso, se dentro do aviso prévio, o empregado encontrar um outro trabalho. Então, existia aquela questão da carta de novo emprego, né? Que até 2017, quando teve a reforma trabalhista, as empresas tinham que indenizar esse período quando ele encontrasse um novo emprego. Agora mudou, então ele pode sair a qualquer momento. Ele sai a qualquer momento, E aí nem a empresa indeniza, nem o empregado indeniza. Ele não recebe por aquele valor. A diferença que faltava para o cumprimento do aviso. Ele não indeniza o valor que ele vai ficar fora, né? Então parou de trabalhar. Aquele saldo de salário, a indenização vai ser... E Paulina, eu sou um pouco leiga no assunto, então vou te perguntar. E nesse caso, assim, se eu sou empregador, eu quero que tu trabalhe os 30, mas tu não quer trabalhar os 30, o Daí que tu vai ter descontado o período de aviso prévio. E aí eu posso te descontar o aviso prévio. Descontar o aviso prévio. Perfeito. Inclusive nas rescisões fica um valor bem simbólico o desconto do aviso prévio, né? Quando o empregado não trabalha. Eu já vi várias rescisões serem zeradas ali em razão do desconto do aviso prévio. Não só zerada, né? Mas ela fica negativa. Mas não pode descontar, né? Se fica negativa. Se fica negativa, não, geralmente não vai pagar, né? E geralmente a gente conversa pra empresa não fazer nenhum... Sim. E não vale nem a pena o estresse. Isso. Né? Então vale essa questão da carta não precisa mais trazer a carta de novo emprego e não desconta. Não é que não precisa, mas ela não tem mais a validade que ela tinha. Antes da reforma, ela era muito importante e ela era considerada. Pois sabe? Mas assim, toda vez que me perguntam, eu fico, olha, mudou já faz tempo, não adianta ter uma carta de novo emprego. Assim, às vezes tem umas convenções que trazem a carta de novo emprego como eu possibilidade. Ia comentar isso aí, né? Até, assim, às vezes o empregado, né, que a gente conhece e tal, tem uma amizade, eles perguntam isso para nós. Eu disse, olha, no momento da demissão, apresenta a carta para não gerar nenhum tipo de estresse depois. No momento do pedido, no caso, né? Exatamente. No momento do pedido, o empregado deve apresentar a carta. Não adianta depois, porque o desconto vai ser feito igual do aviso prévio. O que eu oriento, às vezes, assim, esses dias aconteceu de uma empresa que eu tenho assessoria, e aí o sócio me ligou e perguntou, Paulina, o funcionário que apresentou a carta, eu falei, olha, não tem. Aí eu analisei a convenção deles, e naquele caso não tinha essa possibilidade de indenização em caso de carta de novo emprego, mas ele preferiu indenizar. Então, às vezes, vai muito da decisão do gestor, de como ele quer fazer. Não quero me incomodar. Pagar para não se incomodar. Vou pagar para não me incomodar. Na verdade, assim, quando isso acontece, eu sugiro que o empregador não desconte os 30. Termina ali o dia, acabou. Como se tivesse cumprido os 30 dias de aviso. Né? Nós chamamos aqui de ausência e dispensa, né?
Então, tipo, não, o empregado não paga, o empregador não desconta. Tá. Né? Então, paga saldo de salário, 13º. Que eu vou executar? Essa pessoa não vai ter dinheiro para pagar. Mas se tornou mais real. Porque quando eu tava na faculdade, eu lembro que um dos meus primeiros estágios foi num escritório de advocacia. E uma das primeiras ações trabalhistas que eu vi era um valor de 700 e poucos mil reais. Ou seja, eram pedidos estratosféricos. Tu colocava ali o que tu queria. Qualquer pedido tinha fundamento, porque tu não precisava explicar. Não tinha base. Então agora se tornou mais difícil para o empregado entrar com a ação. Por diversos fatores, né? Mas explicando. No período que eu fiz cálculos trabalhistas, né? Assim, a gente começava a analisar que vinha normalmente do mesmo advogado, né? Era meio que um Ctrl+C, Ctrl+V ali, né? E era a cópia de um processo igual ao outro, né? Tipo, pedindo as mesmas coisas, muitas vezes, dependendo do tempo que o empregado estava trabalhando, o valor subia, né? Mas normalmente era igual o processo. E ganhavam, era ganhavam, absurdo, sabe? Então, isso, assim, em 2017 ali, pra mim, assim, por um lado não foi bom, porque a gente acaba tendo menos trabalho nesta área, né? Mas eu acho que houve um equilíbrio ali. Ah, não, com certeza. E aí, tipo, fica bom pra todo mundo, né? Eu acho que isso estava precisando. E ainda precisa melhorar. É que economicamente a legislação trabalhista ela traz muitos impactos, porque a gente fica muito inseguro, né? O custo de tu contratar um funcionário. Exatamente. O custo de tu demitir um funcionário. Então, isso impacta. A gente tá aqui falando talvez para micros e pequenos empresários, mas mesmo assim, se tu coloca isso numa empresa grande, o custo disso só vai aumentando. Exatamente. Então, eu acho que pensando no nosso trabalho, né, para empresas, melhorou muito no sentido de diminuir esse fluxo de ações. E o que é importante a gente pensar? Que os funcionários têm os direitos, mas os empresários também têm os direitos. E é isso que a gente precisa trazer de informação. Qual que é a obrigação do funcionário? O que ele precisa fazer? Porque às vezes vai se deixando passar, né? Falta uma vez, tá, tudo bem, não vou descontar. Sim. E assim a gente vai deixando as coisas acontecer e não cobra da forma que deveria. Esse negócio da falta e deixa passar, assim, a gente sempre procura, quando ficamos sabendo, diz, não deixa passar. Ótimo. Porque vai ser reincidente. E aí, perdoa uma vez. E a segunda vez. E outra, Marcos, acho que é importante trazer, assim, outras situações que a gente fala de faltas. Mas, por exemplo, aquele caso que a gente conversou sobre o funcionário que estava de férias e foi trabalhar. Em outra empresa. Em outra empresa. Isso também são situações delicadas. É um direito da empresa que o funcionário, no momento de férias, descanse. Para ele voltar com a produtividade. E aí faz o que nesse momento? Qual que é o direito da empresa nesse caso? E qual é o direito da empresa? O que eu orientei, né? Uma rescisão por justa causa, nesses casos, seria possível, mas discutível. Tá, e se ele se machucar nesse período que ele tá trabalhando na outra empresa durante o período de férias dele? Aí que tá. E aí Olha empresa... quanto reflexo tem. Porque ele tá vinculado a quem? Ali ele tá fazendo um bico. Com certeza. E quando dá o problema, o prejuízo vai para quem? Pra empresa que tá contratando. Nossa, isso é muito complexo. Muito complexo. Porque assim, com pessoas em geral é muito complexo. E todas as. Eu gosto muito do direito de trabalho, porque é sempre uma novidade, né? As pessoas parecem que inventam novas formas de trabalhar, de se relacionar. E aí vai surgindo situações, assim. E cada vez pior ainda. Cada vez a gente fica mais impressionada. Mas, assim, outra questão, assim, acaba trazendo se a mulher for demitida, ela descobrir que está grávida, ela tem um tempo que ela pode recorrer à readmissão, ou indiferente o tempo que ela ficar afastada, ela pode voltar para a empresa? Essa é a questão das estabilidades que a gente fala, né? É muito importante, porque quando envolver rescisões e estabilidade também é um risco. E a mulher grávida, gestante, ela tem estabilidade desde o momento que ela fica grávida até 5 meses após o parto. Então, durante esse período, a empresa ela não pode rescindir com o contrato de trabalho. A não ser que ocorra uma justa causa, uma situação de justa causa,
mas também é super delicada. Ou que a funcionária queira sair, né? Que seja um pedido de demissão. Mas também é algo mais complexo do que um pedido de demissão normal, porque a legislação prevê que seja homologado em sindicato. Isso, eu ia comentar. Eu sugiro, então, que faça seja, exato, no sindicato, né? Eu, inclusive, recebi uma situação dessa semana passada, no final da semana, e quero trazer essa informação porque eu tenho certeza que talvez vocês nem apliquem tanto e poucos empresários sabem. Mas existe uma modalidade, com certeza tu vai saber, que é de acordo na Justiça do Trabalho, uma homologação extrajudicial de um acordo na Justiça do Trabalho. Sim. E eu tenho feito isso, 2 situações em que mulheres estavam grávidas e quiseram sair da empresa. Uma situação delas foi quando a mulher nem estava com a carteira assinada. Então, uma situação de risco total. Trabalhou 5 meses sem carteira assinada, engravidou. E ela quis sair da cidade onde ela estava. Então, não dava mais para manter a relação de trabalho. O que a gente fez? A gente ingressou com um acordo homologado pela Justiça do Trabalho. Mas aí, nesse caso, indeniza todo esse período? Como funciona? A gente fez um acordo. Não é uma indenização de todo o período, porque seria muito custoso para a empresa, ela não tinha como. A gente pagou um valor que atendia ambas as partes, então facilitou, foi bom para os 2 lados, como tu disse antes, e o que? Deu uma segurança para a empresa, porque foi homologado pelo juiz. O que o juiz fala lá naquela hora? Olha, tu não pode mais entrar com nenhum Era pedido. isso que eu ia perguntar, se o funcionário depois poderia estar solicitando. Thaís, é muito legal essa modalidade e poucas pessoas fazem, mas ela serve para diversos casos. Agora, inclusive, aconteceu esse caso que eu falei, que aconteceu essa semana, foi o seguinte: a menina estava trabalhando, engravidou também no contrato de experiência. Então, ela finalizaria o contrato dia 21, agora de agosto, e aí ela apresentou um atestado de 10 dias. Você sabe o que acontece nesse caso, né? Suspende e avança mais 10 dias o contrato de experiência. Mas, de qualquer forma, ela havia engravidado e ela não queria de novo morar naquele lugar mais, iria para outra cidade. Sugeri para a empresa que me procurou novamente fazer esse acordo. Por quê? Porque traz segurança. É a única solução que não vai te fazer ter medo nos 2 anos seguintes. Tá, e se eu demitir a funcionária e ela descobrir que tá grávida, quanto tempo ela tem para me avisar isso? Tem que... Não tem um tempo, né? Se ela quiser te avisar, ela tem que ser... Porque ela tem que ser... Não tem algo que eu precise readmitir ela se ela já estava grávida no momento Se for do pedido dela, ela teria que ser readmitida, né? Porque ela não pode ser demitida grávida. Mesmo se ela pediu pra ser demitida, ela não pode sair. Tá, mas vamos dizer, eu demiti. E aí, 2 meses depois, ela vai lá e diz que tá grávida. Tem que readmitir. Eu tenho como pedir prova de que ela estava grávida naquele momento? Sim, através de provas, né? Ela tem que demonstrar que ela estava grávida. E aí eu tenho que readmitir ela. Como que se chama isso? Fazer a reintegração? Reintegração. E aí ela tem a estabilidade. E a estabilidade vai até 5 meses após o parto. Nossa. Eu, falando agora de casos aqui, tive uma situação onde houve a extinção da empresa, né? E assim, uma extinção da empresa. Teve a gestante no período da extinção. E aí, como foi por parte da justiça, né? Houve a troca ali e tudo mais, foi permitido. Eu ainda comentei, disse, não, ela é gestante, ela não pode ser desligada. Não, já está tudo certo e pode ser feito. Tudo bem, eu fui e fiz. Até hoje passou-se 2 a 3 anos e não deu problema nenhum. Foi pela justiça? Sim. Então, essa modalidade que eu falo, de acordo homologado na Justiça do Trabalho, como que funciona? A empresa vai ter um advogado e o funcionário também vai ter um advogado. Então, eles vão conversar e tentar achar um acordo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma petição, fazer um acordo e mandar para o juiz. Eventualmente, ele pode fazer uma audiência. Já aconteceu comigo, e aí o juiz pressiona, né? Tu sabe que tu nunca mais vai poder reclamar sobre isso? Tu tem conhecimento que esse valor aqui vai ser para finalizar todo o contrato? Sim, tem. E aí tá homologado. E aí acabou.
entendeu? Então, é uma forma de trazer segurança para a empresa. Até em outros pontos. Tem um colaborador ali que tu tá, sei lá, esses casos, tá? Há muito tempo, tu tem receio de estar fazendo desligamento, é uma segurança. É uma segurança. Eu fiz de um que trabalhou 10 anos para uma empresa e ele recebia quase metade do valor por fora. E aí? Depósito em conta ainda? Depósito em conta, nossa. Ainda... Depósito em... sim, o Pix. Fazia Pelo Pix ainda, né? Ai, Deus. E aí, nesse caso também. Nesse caso que teve audiência, o outro conseguiu homologar, o juiz não fez nada. Nesse caso, quem fez a audiência, ele pressionou bem, assim, porque ele tinha que saber. Imagina, 10 anos de contrato de trabalho. Claro que tu só pode, na justiça, reaver até 5 para trás, Isso. né? Mas, de qualquer forma, se ele questionasse todo aquele período que não estava na carteira, vocês sabem que isso simboliza um valor bem significativo. E aí, é muito bom porque tu pode resolver de uma forma muito mais rápida e prática, né? Daí a importância de tu ter uma boa assessoria jurídica. Para te trazer essas soluções. Para trazer essa segurança, porque realmente. eu sempre digo assim, primeiro, tentar encontrar o que está acontecendo de forma antecipada, mas se tu tem um problema, que tu sabe que ele é um problema, não deixa ele aumentar, né? Não deixa ele ficar muito maior do que aquilo que ele já é. Normalmente, assim, Paulina, quando nós ficamos sabendo aqui do escritório, nós já orientamos como fazer, né? Porque lá na frente vai dar problema. Exato. Então, a gente procura minimizar logo. Isso aí. Né? Então, eles acabam, às vezes, não gostando muito do que a gente fala. Mas lá na frente vai ser pior. Exato. É um mal necessário, né? Isso aí. Mas voltando aqui para essa questão da estabilidade, além da gestante, tem a questão de algum acidente de trabalho, algo que a pessoa, se ela está com a estabilidade da empresa, então ela não pode ser demitida. Só nesses casos que eu falei, de demissão por justa causa, que daí já é bem complicado, né? Eu já tive uma outra questão onde o empregado, ele acabou sofrendo um acidente de trabalho, enfim. Eu não me lembro mais o que aconteceu ao certo, mas foi um acidente de trabalho. E ele pediu para sair, né? E aí eu disse, não, só pode ser feita a rescisão no sindicato. Porque ele tem ainda um período de estabilidade. Não, mas eu vou pagar tudo certinho para ele. Não, mas tem que ser feito no sindicato. Deve ser feito. O que eu digo é que se tu fizer na justiça, tem um valor superior, né? É uma hierarquia. Mas assim, claro, essa orientação da legislação, eu na entendo época correto. O sindicato ainda tinha muito mais força do que hoje. Então... E, enfim, né, o importante, se o empresário decidir não fazer no sindicato, alguma coisa assim, é trazer uma formalização, né? Pegar um documento assinado, às vezes não tem tanta validade, mas pelo menos tu educa aquele funcionário. Eu gosto de falar assim para os empresários que às vezes a maior parte dos documentos que a gente formaliza as questões é muito mais para educar, trazer aquele uma questão educativa mesmo, porque o funcionário saiba que por exemplo, agora mudando de assunto, mas me veio na cabeça um documento de proteção de dados da empresa, sabe? LGPD? Não LGPD, mas uma confidencialidade. Sim. Vocês, por exemplo, tratam com dados muito sensíveis dos clientes de vocês. Então, trazer um documento que vai fazer o funcionário ser obrigado a manter sigilo daquilo, talvez tu não consiga executar isso, porque tu não vai conseguir provar. Mas tu trazer essa importância para o funcionário já dá uma luz para ele, ó, a empresa tá olhando para isso. Inclusive, isso foi uma das medidas que no nosso diagnóstico tu implantou aqui na nossa empresa, né? A gente não tinha essa questão de ter este termo de confidencialidade, até porque a gente tem sim o termo da LGPD, mas esse termo é bem mais específico com as informações pra questões confidenciais. Que não possam ser. A questão da imagem, hoje em dia, que tá super em alta os colaboradores fazerem videozinho na internet, tá divulgando, que também já é outro assunto bem polêmico, até que ponto a empresa pode exigir do colaborador que faça fazer isso esses ou não. tipos, enfim, né? Outro assunto novamente que dava um podcast, né? Mas é importante a gente agora tem esse termo também de uso da imagem do colaborador, né? Um termo de uso de imagem, essa questão da confidencialidade, até porque vocês têm financeiro da empresa, vocês têm os funcionários das empresas, então... A gente sabe tudo que acontece. Tudo que acontece, vocês sabem tudo. Como que o funcionário de vocês vai passar essa informação adiante?
né? Daqui a pouco complicado, a né? Marta, lá no ela pega essa informação e conta pro marido dela. Não pode, né? Então, essas questões que trazem regras, né? Perfeito, Paulina. Para ver como é importante a gente estar abordando, a gente começa com um assunto e ele é tão amplo, tem tanta coisa. São vários impactos, né? Exatamente. Então, cada vez mais está mais importante a gente estar tendo essa visão mais sistêmica do negócio e que o empresário realmente não tem esse tempo. Ele está normalmente no operacional, né? Então, não tem esse tempo de estar tendo essa visão de fora do negócio, que é tão importante. Por isso que a gente bate tanto na tecla também de estar trabalhando mais de forma gerencial para o cliente, porque a gente sempre fala, fazer contabilidade, apurar imposto, isso não é fazer contabilidade. A gente tem que atuar como realmente um agente de consultoria, realmente, de estar realmente agregando algum tipo de valor para o nosso cliente. E é realmente este o teu trabalho. Uma coisa também que foi comentado neste curso que eu fiz na semana passada foi referente à entrevista de desligamento, que eu nunca havia ouvido falar. E quando ela falou, isso fez tanto sentido, porque ela comentou, o funcionário pediu para sair. Faz uma entrevista de desligamento, pergunta para ele quais foram os motivos. Ele vai te falar, ele já não tem mais nada a perder, sabe? Então, ali é ouro puro, porque tu vai conseguir ter uma noção real do teu negócio. Tudo que ele não tinha coragem... diferente. Tudo que talvez ele não tinha coragem de te falar enquanto era teu empregado, ele vai conseguir te falar, vai conseguir te dizer, vocês poderiam estar melhorando assim, 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 nisso, sabe? E realmente como que melhorar até a questão de como os outros enxergam a tua empresa, como que tu vê isso? Então, começar por essa ideia, assim, de que a empresa e o empresário estão muito focados no negócio deles, né? E isso, às vezes, traz uma dificuldade de analisar de forma sistêmica, como tu falou. Assim como o trabalho de vocês, que é trazer muito mais questões gerenciais e não só contábeis, o meu também tem esse viés, porque o empresário tem que, de fato, ficar lá prospectando o cliente, fazendo comercial, fazendo o que ele sabe fazer, o know-how dele, e a gente, como pessoas como empresas que prestam serviços, a gente tem que trazer outro tipo de informação. E isso que tu traz da entrevista de desligamento é muito legal. Eu fiz um curso de compliance, que tu falou, que falaram sobre. E o momento do desligamento, ele é sempre um potencial para tu ter as informações que, de fato, tu não teria do teu funcionário. Ele é uma oportunidade para o funcionário falar o que ele pensa. E é como se fosse um feedback Lava final. a alma, viu, coração? Exato, porque assim, nesse momento ele não tá, como tu mesmo disse, ele não tem mais nada a perder. E é muito importante que a empresa valorize isso. Exatamente. E dê essa oportunidade, porque é uma imagem que tu tá tendo do teu negócio. Por alguém que saiu ou satisfeito ou insatisfeito, a gente não sabe. Mas ela sempre vai poder te falar alguma coisa. Se não foi naquele feedback enquanto ele estava trabalhando, agora vai ter. Que é o recomendável, né? Porque eu acho que a gente tem que ter um ambiente seguro com certeza. E com uma liberdade, que isso a gente prega muito, de dar essa liberdade para o colaborador estar vindo falar pra gente, olha só, tem essa situação que não tá legal, ou isso tá muito legal, ou a gente poderia fazer de forma diferente. O ideal é fazer isso antes do desligamento, né? Mas, no caso do desligamento, a gente tem que parar para escutar, porque hoje em dia a gente tem pouco tempo, então a gente não se permite dar o tempo para poder ouvir e se interessar verdadeiramente pelo que o outro tem a falar, né? Acho importante essa ideia, assim, de, se possível, durante o contrato de trabalho, mas se não, sempre dar esse espaço, porque ali tu vai ter informações valiosas da tua empresa. E já finalizando, o que eu entendo como importante, assim, depois de todas essas modalidades que a gente falou sobre rescisão, o mais importante é fazer essa análise do que é de fato financeiramente benéfico, ou a imagem da tua empresa, e o quanto uma rescisão impacta não só no dinheiro, né? Mas também numa produtividade, na troca. No ambiente, eu penso assim, quando a gente vê as empresas mudando muito, sabe? Tu entra num lugar e tá sempre com gente diferente. Qual é a segurança que tu dá pro teu cliente? Exatamente. Seja no varejo, um comércio, qual é a segurança que aquele processo está de fato sendo seguido?
Aquela coisa de ninguém para lá, sabe? Ninguém para. Então, tem toda uma questão financeira, sim, que é muito importante, mas também a imagem que tu traz da tua empresa para os teus funcionários, para os teus fornecedores, porque isso também é uma questão de segurança e de crescimento, né? Uma visão a longo prazo. Uma visão a longo prazo. E além disso, desculpa te interromper, mas tem questões também que tu já falou, que é o recrutamento, então tu ensinar alguém novo, tu ter o processo seletivo, tu vai ter uma pessoa que trabalha só fazendo processo seletivo, isso já impacta muito, são vários os reflexos, né? Exatamente. E Paulina, pra gente finalizar, assim, quais são os pontos que tu acha essencial, assim, que normalmente tu pontua realmente, que tu acha importante as empresas se atentarem inicialmente, assim, tem algo que tu diga assim, não, é importante que vocês revejam processos, que vocês, enfim, qual a dica que você daria para as empresas? Ai, são vários. Mas assim, quando eu começo o meu serviço, quando eu fecho uma assessoria, por exemplo, eu sempre uso a expressão que eu gosto de arrumar a casa. Então, revisar contratos, sejam eles com fornecedores, sejam contratos de trabalho, voltar esse alinhamento. Então, daqui a pouco, um contrato de trabalho já existe há muito tempo, mas fazer uma conversa, eu incentivo que essas conversas existam, fazer um diagnóstico de quais são os riscos que a empresa está correndo. Claro, isso envolve o meu trabalho, né? Bom, pessoal, chegando ao final aqui da entrevista com a Paulina, quero agradecer a vocês que assistiram. Vou deixar aqui embaixo nos comentários o Insta da Paulina, o Insta do escritório, o WhatsApp do escritório, o WhatsApp da Paulina. Pode entrar em contato, tirar mais dúvidas, certo? Paulina, quer deixar um recado? Quero agradecer pela oportunidade. Acredito que a gente consegue agregar de forma muito positiva para elucidação, para trazer mais informações. E por vocês me convidarem, por estar aqui hoje. Muito obrigada. É um prazer enorme te ter aqui, é um prazer enorme poder contar contigo sempre que a gente tem uma parceria, né? O quanto é importante tu poder ter essa segurança para que tu possa passar para o teu cliente uma segurança maior. Eu sempre digo, a gente não precisa saber sobre tudo, até porque é impossível. Se tu quer saber sobre tudo, tu não sabe sobre nada. Eu acredito muito na questão de complementações e de realmente parcerias. Com certeza. Eu sou especialista no que eu faço e eu preciso ter a segurança que eu tenho uma profissional que é especialista no que eu vou precisar. Então é aquela coisa, o cliente chega até nós, faz uma pergunta, eu não preciso ter a resposta, mas eu sei para quem perguntar. Isso me gera uma segurança que dá segurança para o meu cliente também. Com certeza, né? A nossa ideia é de fato trazer essa segurança para que os negócios prosperem, né? É isso aí. Muito obrigada. Obrigado, Paulina. Obrigado, Thaís. Muito obrigada pelo convite. Certo? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.